ATEC, Associação Teológica Casom, Rua Antônio Podes, 73, Jardim Eldorado. WhatsApp 35 98824 6405. Megacar Centro Automotivo, Rua Jorge Braga 274, bairro Avenida. WhatsApp 35 3623 8211. Invente Automação Industrial e Usinagem, Rua Albert Stark 50, Distrito Industrial. Telefone 35 3623 3702. Medic Vet, Clínica Veterinária, Rua Dona Maria Carneiro 396, bairro Boa Vista. WhatsApp 35 98708 3722. Ei, que tal uma pizza? A Pizzaria Vitória tem mais de 40 opções, assadas no forno a lenha com os melhores ingredientes. Próximo ao antigo LM do Reborjão. WhatsApp 99865 1854. Drogaria Mais Saúde, Rua Geraldino Campista, 113, bairro Santo Antônio. WhatsApp 35 98894 4690. Mercadinho do Vatinho, Rua Professora Zilpa Veloso Emídio 460, bairro Santa Luzia. WhatsApp 35 98802 8322. As melhores ofertas, os melhores preços e o melhor atendimento também no atacado. Vatinho Lanches, Rua Ana Campos Gonçalves 29, bairro Santa Luzia. Restaurante Tia Lena, Rua Miguel Braga 583, bairro Boa Vista. WhatsApp 35 99829 7692. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida grandemente, queridos. Estamos começando mais uma programação aqui na TV Itajubá, a TV que pega no seu celular, querido, com o programa Espaço Gospel. É isso aí, querido, para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Que bom ter você com a gente, web espectador. Para você que nos acompanha através do aplicativo, através do Facebook, através do YouTube, né? E para você que ainda não se inscreveu, querido, no YouTube, que ainda não acessou a página da TV Itajubá, dá tempo ainda de você ir lá procurar a TV Itajubá e curtir a nossa página no Facebook, querido. É isso daí. No YouTube também você pode se inscrever lá no YouTube e receber todas as nossas notificações. Isso, querido. Todo vídeo novo, programa novo, entrevista nova que nós lançarmos aqui, você vai estar a par, né? Em primeira mão aí de tudo que nós estamos lançando aqui. Não só o programa Espaço Gospel, mas a TV Itajubá também tem uma grade de programações, né? Que você pode estar assistindo, você pode estar aí, né? Se conectando, mostrando para os seus amigos, compartilhando, amém? Porque eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida em nome de Jesus. Baixa o aplicativo lá no seu celular, no seu smartphone, TV Itajubá lá no Play Store, e você vai ter acesso aí a todas as programações, até aquelas que nós já gravamos, já passou, você pode estar lá na playlist, estar assistindo todas elas também em nome de Jesus. Obrigado você pela sua audiência. Compartilhe, querido, essa TV, compartilhe esse programa aí com seus amigos. Deus tem abençoado essa TV, o Senhor tem aumentado a audiência, Deus tem feito coisas maravilhosas, né? Nosso favor, Deus tem abençoado este lugar, Deus tem abençoado a sua vida, e para a honra e glória do Senhor estamos mais uma vez aqui, pela graça de Deus. Vamos orar a Deus, consagrar este momento ao Senhor, pedir que o Espírito Santo de Deus venha nos encher de uma forma sobrenatural nesta tarde, nesta manhã, né? Venha nos encher de uma forma única e especial em nome de Jesus, né? A gente vai ficando até doido aqui já, querido. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Senhor, obrigado por mais uma programação, Deus, aqui na TV Itajubá, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor abençoe essa entrevista, Senhor. Abençoe, Senhor Deus, a vida do irmão Denis, Pai, toda a sua família. Senhor, abençoe a vida Aline, a vida Alana, todos que nos ajudam aqui, Senhor. Deus, muito obrigado, Pai,
pela vida do Sr. Carlos, pela Dona Vilma, toda a sua casa. Senhor, abençoe cada pessoa que faz parte desta TV, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, a vida do Henry, Senhor, e do Gabriel, que montaram para a gente um novo cenário, Deus. Pai, muito obrigado, Jesus. Espírito Santo, nós te pedimos, venha nos encher nesta manhã, venha nos fortalecer nesta manhã, venha nos ajudar, Senhor, a fazer uma entrevista muito abençoada, Senhor. Que as pessoas que estão nos assistindo, Senhor, possam, Senhor, ser ricamente abençoadas através dessa entrevista, em nome de Jesus. Glória a Deus, querido. É isso aí. Cenário novo aí, agradecendo, né, o Henry, o Gabriel pelo cenário novo que criaram pra gente. Ficou muito bonito aí, tá uma coisa linda demais, né? Queridos, e eu estou hoje com um convidado especial aqui, meu amigo, irmão Denis. Seja bem-vindo, querido, em nome de Jesus. Pai do Senhor, pastor, muito bom estar aqui com vocês, muito bom, tudo de bom aí pro nosso telespectadores. É isso, que tá garoto. Aí com a gente. Obrigado aí pelo convite, podendo falar um pouquinho aqui com vocês, né? E é isso aí, vamos conversar. Amém, queridos, glória a Deus, é isso aí. O irmão Denis, querido, é um cara aí bem profundo, estudado, né? Para honra e glória do Senhor, né? A gente sabe que isso é para a glória de Deus, né, irmão? Tem doutorado, tem mestrado aí na parte de astrofísica, você fez engenharia, né? Eletrofísica? Engenharia física. Engenharia física, né? Lá em Lorena. Olha aí que benção, querido. Eu louvo a Deus, sabe por quê, irmão? O povo de Deus precisa, sabe, irmão, sempre se aprofundar mesmo. Se aprofundar, estudar, entender das coisas. Por quê? Para a gente não ficar refém das coisas, né? Eu admiro o Senhor pela, né, a dedicação aí, porque, queridos, não é fácil se dedicar igual, né, o irmão tem se dedicado, o desejo, né, irmão, pelo conhecimento ali, né, de aprender mais. E quando que a gente ganha com isso, querido? Nós que somos, né, irmãos em Cristo. É que hoje nós vamos poder compartilhar, né, irmão? Um pouquinho do conhecimento. Não um pouquinho, irmão, que o irmão, né, estudou bastante, mas um pouquinho do conhecimento aí que vai nos ajudar como cristãos a crescer na fé. Amém? E hoje nós vamos usar um tema aqui, né, irmão? Um tema muito abençoado, né? Um tema que também é quente, um tema difícil. É o design inteligente, querido. Olha isso que benção. Olha o nome, hein? Design inteligente. Irmão Denis, explica pra gente um pouquinho o que é o design inteligente, para quem ainda não sabe. Bom, então, pastor, pessoal que está aí assistindo, o design inteligente, ele é uma nova forma de se encarar a vida, uma nova forma de pensar sobre a vida. Porque, por exemplo, a gente que é cristão, eu também sou cristão, como a maioria de vocês aqui, e a gente acredita em Deus, Pai, Criador de todas as coisas. Só que a gente tem uma teoria que a gente aprende na escola, que é a teoria da evolução, que fala assim, que toda a vida poderia ter sido criada sem a ajuda de Deus, ou sem Deus estar presente. A gente, como cristão, a gente se sente confrontado na nossa fé. É verdade. Né? E eu, como muitos de vocês, me senti confrontado com isso e procurei tentar entender um pouquinho mais dessa coisa. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que a gente não precisa de Deus para existir? Será que a evolução realmente ela explica tudo que a gente tem no universo? Foi aí que eu descobri a teoria do design inteligente. O design inteligente, meus queridos, ele vai falar assim que existe um designer e esse designer foi responsável por criar a vida, toda a vida que a gente tem na Terra, entende? A vida, sim, ela existe, né? Ela se adapta, ela tem as suas variações, mas ela precisou de uma mente inteligente pensando e arquitetando todo o nosso sistema, todo o nosso, como que eu posso colocar, nossa configuração, né? O nosso sistema respiratório, o nosso sistema circulatório, né? O nosso sistema neural, para que a gente pudesse estar aqui hoje. Olha que benção, hein? A gente consegue ver esse design, né, irmão Denis? Tanto na questão humana, né? Do ser humano em si, como também no planeta, né? De acordo com todas as... a termodinâmica, né? A gente vê na termodinâmica tem muitos pontos que são muito assim precisos, né? Então tem muita coisa, querido. Eu convido você mesmo a mergulhar em Deus, né? O irmão vai explicar com mais detalhe aqui. Nós temos uma fé, e eu digo assim, nós temos a Bíblia, nossa regra, o nosso manual de fé, só que Deus, a Bíblia seria pouco para explicar sobre Deus. É o que mais vai explicar sobre, mas Deus, ele pode ser explicado por muitas formas. A criação explica Deus, o ser humano, a complexidade. Deus está, né, irmão? De várias formas, assim, em tudo, né? A gente vê. Em tudo, com certeza. Deus, ele foi muito
como eu posso colocar? Deus ele fez as coisas muito bem pensadas. Meu querido, se você por acaso acha que Deus não te criou, eu te convido a parar para olhar um pouquinho na complexidade que você possui dentro do seu corpo, para estar tudo funcionando, sabe? As suas células, os seus hormônios, o seu cérebro, o seu pensar, a sua visão é uma coisa inexplicável, é uma coisa sensacional. É isso que a gente quer falar um pouquinho aqui hoje. Amém, glória a Deus. Então vamos lá, queridos, vamos aprender com o nosso irmão Denis aqui. Doutor Denis, ô glória! Doutor, então, o pastor me chama de doutor, eu não sou doutor, viu? Senão o pessoal puxa minha orelha lá depois, não sou doutor. Eu faço doutorado em astrofísica, eu participo aqui do observatório, né? Eu trabalho junto com o pessoal, eu faço doutorado em astrofísica lá, mas ainda não sou um doutor, eu sou um doutorando, certo? Eu sou um doutorando, eu estou quase lá, mas a gente vai chegar. Amém. Meus queridos, primeiro, como eu falei, eu não sou da área de biologia, eu não sou da área de evolução. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui não é uma visão de um especialista. Eu não sou um especialista na área. O que eu vou trazer para você é algum material que eu li, que eu aprendi com outros homens, e esses homens sim são grandes nessa área que eu vou falar para vocês, que a gente está discutindo aqui. E eu estou trazendo a opinião deles, certo? Esses homens pesquisaram, passaram muito tempo de sua vida ali pesquisando, lendo, né, estudando dentro dessa área. Produziram conteúdo, produziram um livro, eu consumi esse conteúdo e eu estou trazendo aqui para vocês, com toda a minha alegria. Amém, glória a Deus. Amém? Vamos lá, irmão, fica à vontade aí, Então, deixa vamos Deus lá. te usar aí. Então vamos lá. Primeiro, para quem tiver interesse, eu me baseei em 2 livros que fazem parte da trilogia do design inteligente, a gente costuma falar. O primeiro é A Caixa Preta de Darwin, escrita por Michael Behe, esse é um microbiologista americano. A segunda chama Antevidência, que é de um professor Marcos Ebre, um professor aqui da Unicamp, aposentado já. E o terceiro é o Fomos Planejados. Esse Fomos Planejados eu não peguei muito, eu peguei mais os 2 primeiros, que é o que eu vou trazer para vocês hoje. A Caixa Preta de Darwin, Michael Behe, e esses 2 outros é do Marcos Eberlin, né? Caso alguém queira procurar, queira se inteirar mais do assunto mais para frente. Então, como eu comentei, eu quero reforçar aqui, o design inteligente, meus queridos, ele não é uma forma de trazer a religião para a ciência, certo? Tem muita gente que se opõe, discute trazer esse tipo de conversa para dentro da ciência, né? Talvez em algum contexto, talvez assim, numa área mais filosófica, tudo bem. Mas dentro da ciência, as pessoas são um pouco mais céticas com trazer áreas de fé, áreas que não são assim palpáveis ou experimentáveis. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês é apenas olhar para os dados que o universo mostra para a gente, que é a vida, que é tudo isso que a gente consegue encontrar na natureza, e eu vou analisar esses dados com vocês sob uma nova ótica, entendeu? Tanto que a intenção do design inteligente não é decidir ou dizer quem é o designer, né? Quem que é aquela mente brilhante por trás de tudo isso que a gente vê. Não é essa a intenção. A intenção do design inteligente é afirmar, existe alguém por trás de tudo isso que a gente vê. Existe um designer, existe um criador. Quem é esse criador? Aí fica mais por conta da religião, fica por conta da filosofia e essas áreas afins, certo? Vamos lá então, pastor? Vamos lá, glória a Deus. Vamos lá, brasa. Eu tenho aqui um esqueminha que eu fiz, certo? Porque é tanta coisa para trazer para vocês que precisa anotar um pouco, senão aqui eu me perco. Então vamos lá, eu queria falar um pouquinho para vocês o que é o DNA. Certo? O DNA é uma coisa muito importante que está na vida de todo mundo e é uma obra de uma complexidade absurda. Para vocês terem uma noção, o DNA é o famoso material genético que está dentro de nossas células e é como se ele fosse uma dupla fita, né? Eu tenho uma fita de um lado, eu tenho uma fita do outro e essas fitas elas se conectam por bases nitrogenadas. Né? Falei difícil agora, né? Falei difícil, mas não precisa se preocupar com esses nomes. Fica tranquilo. Por bases nitrogenadas. O que são isso? São pontos de ligação, né? São ali elementos químicos, são moléculas que elas são responsáveis por ligar uma fita na outra, né? Uma fita na outra. Então, ao longo de toda a fita eu tenho essas bases. E é nisso que forma a famosa dupla fita do DNA. Entendeu? Eu tenho as 2 coisas ligadas, elas se enrolam de uma dada maneira, que ela cabe todinha ali, espremidinha no núcleo de uma célula. Então, pastor, você sabia que em cada célula sua, no núcleo de uma célula sua, você tem 2 metros de uma fita de DNA? Meu Deus, 2 metros? Se você esticar ela completamente, você tem 2 metros de DNA em cada uma das suas células. Meu Deus do céu. Entendeu?
Profundo, hein? E para que serve esse DNA? Esse DNA é o código da vida, é o famoso código da vida. Ele vai codificar todas as informações que um organismo precisa para gerenciar seu metabolismo, as características físicas, tamanho, altura, sexo, os ciclos hormonais, tudo que a pessoa tem, tudo que a pessoa é, já está escrito ali no DNA. O DNA é um código. Meu Deus, hein? É como se fosse um código. Vamos ver, o que mais que eu posso passar aqui? Beleza. Agora vocês sabem o que é o DNA. Cada uma dessas ligações que eu comentei com vocês representa para nós como se fosse uma letra. A gente interpreta como se fosse uma letra. Pensa só num código de computador, né? Para quem mexe aí na área de programação. Quando você digita um código de computador, você tem lá várias letras, né? Digita as variáveis, digita ali as interações, né? O programador faz isso. Cada uma dessas letras que o programador digitou é como se fosse uma letra do nosso DNA. Uma daquelas ligaçõezinhas que se forma assim. Agora eu pergunto para você, se por acaso esse programador que fez ali o seu código, pensa num código de um banco bancário, movimentando ali as transações, se por acaso a gente mudar uma letra nesse código de computador, o que será que acontece? O que você acha, pastor? Comenta aí pra gente. Eu acho que muda tudo ali, né? Uma letra ali deve mudar tudo, porque é tudo interligado, né? É tudo interligado, exatamente, é tudo interligado. Se você mudar uma letra, dependendo de onde você mudou essa letra, o código não funciona mais. Ou seja, o seu banco vai ter um belo de um prejuízo aí e alguém vai ser mandado embora. Olha aí. Entendeu? O código não funciona mais. Se funcionar, vai funcionar mais ou menos. Certo. O DNA é exatamente assim. A gente tem uma sequência de informações, uma sequência de caracteres e uma mutação genética, né? Exatamente essa ponte que eu quero fazer. Uma mutação genética é uma mudança em uma dessas letras que a gente tem no nosso código. Entenderam? Então, por exemplo, né? Tá lá o nosso código falando falando para nossas células, todas as informações que a gente precisa para o nosso corpo funcionar. Se a gente muda uma letra nesse código, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que a coisa vai para frente? Essa é a ideia da evolução. A ideia da evolução diz o seguinte: eu tenho um código e esse código ele vai sofrer uma mutação, certo? Para adquirir uma nova função que ele não tinha antes, mas não necessariamente essa mutação ela vai ser boa. Entendeu? Entendi. Essa mutação ela pode, que nem a gente comentou aqui, ela pode quebrar o código, pode não rodar mais, o código pode funcionar mal feito, pode não fazer nada, a letra pode simplesmente não fazer nada no nosso DNA, ou pode ser uma coisa boa. Esse pode ser uma coisa boa é o que chama seleção natural na evolução. Aquela mudança que foi boa, ela seria selecionada pelo ambiente, aquele ser vivo ele estaria mais adaptado para sobreviver e, portanto, ele continuaria. Entendeu? Só que essa mudança boa, ela corresponde só a 10% de todas as mutações que a gente tem. 10%? 10% de todas as mutações que a gente tem. Agora, digamos assim, deixa eu ver como que eu vou colocar isso para ficar bem explicadinho para vocês. A maioria das mutações, para um ser vivo se adaptar, elas não são benéficas, elas não são boas. Elas são ou más, ou geram prejuízo, ou elas não fazem nada. Aquelas que fazem boa, como a gente comentou, são pouquíssimas. Então, digamos assim, a gente tem uma população de, 1000 espécies, 1000 animais ali. Um desses 1000 animais, consegue se adaptar e passar para frente. Os outros nem tanto. Esse que se adaptou, ele vai sobreviver. Mas digamos assim, a chance dele sobreviver uma vez foi pequena. A chance dele sobreviver 2 vezes, no caso um outro evento, uma outra catástrofe, é menor ainda, porque justamente. É 10%, em cima de 10%, em cima de 10%. Sempre 10%. Sempre 10%. E é isso que eu queria trazer para vocês. A estatística, ela é como um tendão de Aquiles na evolução. Entendeu? Meu Deus, hein? É um tendão de Aquiles na evolução. Por quê? Porque a gente tem na natureza eventos, né, sistemas tão complexos que para elas surgirem no passo a passo, como Darwin explica, ela seria uma probabilidade absurda, beirando o infinito. Beirando o infinito não, ao contrário, beirando o zero, né, o zero de acontecer. Aí nesses momentos, o evolucionista ele fala assim, não, Denis, mas se existe uma probabilidade e a gente der um tempo infinito para ela acontecer, uma hora ela vai acontecer, certo? Beleza, não discordo disso, um tempo infinito, com certeza, uma hora a sua chance vai dar certa. Mas digamos assim, a vida ela não tem um tempo infinito.
A vida tem pressa. Justamente. O ser vivo ele precisa se adaptar, ele precisa ali conseguir sobreviver a uma dada condição. E se ele não conseguir fazer isso num tempo hábil, aquela espécie ela vai perecer, ela não vai conseguir sobreviver, se adaptar, infelizmente. Então, pastor, aquilo que a gente estava conversando aquele dia, nesse momento é que esse pessoal traz o argumento do multiverso. Sim. Né? Você lembra o que é o multiverso? Lembro, seria a existência de um outro universo, né? Exatamente. Um paralelo com o Exatamente. mesmo sistema de vida, né? Um outro universo, que não é esse universo nosso, né? O universo nosso, o que é? Na teoria astrofísica hoje, né? Foi uma explosão do Big Bang que deu origem, né, às estrelas, aos planetas, né? Toda a formação que a gente tem hoje. A teoria do multiverso fala assim que, em paralelo com o nosso universo, existe outro, em algumas dadas condições, e ali também ele vai se desenvolvendo como se fosse o nosso, como se fosse o nosso planeta, as nossas estrelas. Então, o que o evolucionista fala? Se a gente tiver um número infinito de multiversos, pode ser que um deles dê certo, e pode ser que o que dê certo seja exatamente o nosso, por isso estamos aqui. Entende? Mas aí fica a minha crítica. Se a gente tem essa teoria do multiverso, que evidências existem, que provas existem da existência do multiverso? Eu até agora não conheço, né? Se você conhece alguma, provavelmente aí seria interessante, eu gostaria de conhecer. Mas, até o momento, isso não é palpável, isso não é observável. Né? Cai naquela questão de um dos ramos da ciência da experimentação, né? Da experimentação. Da experimentação, cai nesse sentido, né? Porque se não pode experimentar, não pode observar, não então, tem. Como que eu vou afirmar qualquer coisa? Justamente. Então, por exemplo, o interessante, pastor, é que isso é o contrário de fé. Entende? O pessoal fala, não, o crente tem fé, o cristão tem fé nas coisas dele, né? E não se basa na razão. Não, completamente errado. Um cristão, ele tem razões para ter fé naquilo que ele acredita. Por exemplo, eu tenho razões para crer que Cristo ressuscitou. Justamente. Eu tenho razões para crer que Cristo é o Filho de Deus. E a gente podia passar uma hora toda conversando aqui, mas isso é outro assunto. É um assunto para outra aula. Para outra hora. Eu tenho razões para crer naquilo que eu tenho fé. Justamente. Mas quando eu não tenho razões palpáveis para crer uma teoria, como a teoria do multiverso, isso não chega a ser nem fé. Isso se chama fideísmo. É crer por crer, crença pela crença. Crença pela crença. Não vai ter uma base ali, não vai ter uma... até o momento não temos. Não tem, né? Ciência é sempre assim, trabalha com as possibilidades. Um dia pode ter, um dia pode acontecer, mas hoje nós não temos. Não temos, né? E olha que já faz, né, bastante tempo, pessoal, né? Ainda mais com os níveis de estudo hoje tão profundos, né? E com os instrumentos que existem hoje, né? Nossa, com certeza, com certeza. E N instrumentos hoje que podem ajudar na descoberta de várias coisas. Mas é assim, né, irmão? E aí que tá, né? Eu vejo assim, o cristão... Eu acho que o cristão ele tem todos os motivos, razões, né, para crer de fato na existência e tá aí, para quem quer ver, né, a gente tem as razões, os fundamentos são muito bem embasados, as explicações são muito bem embasadas e concisas. Com certeza. Não é verdade? Para quem crê, né, no Senhor, enquanto às vezes quem está buscando às vezes uma outra alternativa, não tem o que a gente tem para confiar, acreditar. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Nossa, meu querido, você que é cristão, como o pastor falou aqui, a gente tem tanta base para crer no que a gente crê, entende? A gente não crê à toa. Existe uma razão, existem homens que dedicaram a vida toda pensando e estudando, né, e argumentando aquilo que chegou para a gente em nossas mãos hoje. Por exemplo, as profecias messiânicas. As profecias messiânicas, o que são? As profecias feitas pelos profetas do Antigo Testamento que mostraram quem seria o Cristo, entende? E quando Cristo se manifestou, ele falou, todas essas profecias falavam a respeito de mim. E todas encaixaram exatamente na vida dele. 100%, né? 100%. 100%, não teve nenhuma variação, foram todas 100%. Eu vi uma vez uma estatística, eu não vou lembrar agora como é que explica ela, né? Até um estudioso matemático, ele faz uma comparação, né? Que é a mesma coisa de você pegar uma cidade do Rio de Janeiro, encher ela de moeda ali de R$1, né, e tentar encontrar uma diferente no meio ali. Ele deu uma probabilidade nesse sentido, que a chance de ter dado errado as profecias, elas se acertaram todas. Exatamente. É profundo isso daí. Quer ver, para atiçar curiosidades pessoal, vocês sabiam que o ano em que Cristo foi crucificado foi previsto?
Olha aí. Profecia de Daniel. Profecia de Daniel. Quando você pega as profecias de Daniel ali e você, né, propaga aquelas coisas, você para meditar um pouquinho, você chega exatamente no ano em que Cristo seria crucificado. Consegue chegar, né, nessa conclusão. Consegue chegar. Isso é uma coisa que a ciência não trabalha, entende? Isso é uma coisa que a ciência não consegue reproduzir. Porque ela não trabalha com previsões, sim, né? Mas não esse tipo de previsão, não esse tipo de hipótese. Então você falar com um cientista, reproduza as profecias do Antigo Testamento que vai acontecer numa certa pessoa daqui a 800 anos. Isso não existe. Não existe. Cristo é o Cristo. Tem nem como, viu? E fica aí uma sugestão, viu, querido? O nosso irmão Denis aí, a hora que a gente for trazer ele aqui de novo, falar da ressurreição de Cristo, hein? Vamos falar aí no profundo, né, irmão? Podemos falar, vamos falar. Dá pra destrinchar ele bem no profundo mesmo, o pessoal ver como que não tem como não ter acontecido. Igual muita gente, eu já vi, né? A gente vai aumentar um pouquinho, queridos. Tipo, já vi gente falar assim, mas quem que provou isso? Alguém foi lá no inferno e voltou para falar? Foi. Jesus foi, né? Mas como é que vocês sabem a Bíblia? Gente, não é assunto de hoje, mas na hora nós vamos discorrer disso aqui. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Queridos, hoje nós aprendemos na escola sobre evolução, né? Irmão Denis? A gente aprende ali que o homem veio do macaco, veio da matéria inanimada e, igual o irmão Denis ressaltou, a gente não questiona nada, a gente só goela abaixo, né? A não questionar, a gente é ensinado a não questionar. Isso é bem contrário do que a gente faz no meio científico, sabe? A gente tem que partir para o meio científico sem pressupostos, sem pressupor que uma coisa é verdade. A gente tem que partir completamente cético, né? Esse ceticismo que a gente tanto critica, na verdade ele é meio necessário. Você tem que partir sem um ponto de vista prévio, olhar para os dados e tirar uma conclusão sincera disso. Essa é a dificuldade que muitos têm hoje de olhar para a vida dessa forma, sem esse viés de que só a evolução poderia ter surgido com a vida que a gente tem hoje. Olha aí, queridos. E eu acho assim uma coisa tão, né, até nos Estados Unidos, irmão, eu já vi nas escolas dos Estados Unidos, era uma das escolas que mais ensinavam sobre a Bíblia. Na escola mesmo, eles já aprendiam desde pequena a Bíblia, sobre um Deus criador. E isso foi tirado, principalmente dos Estados Unidos, que era um país, né, um dos maiores países cristãos. Sim. Foi tirado ali. E ali nós temos que engolir isso, na verdade, né? E se você hoje questiona um professor, ele não aceita, né? Mas são teorias. Sim, né? sim. Então, teoria, evolução é uma teoria. Eu não coloco muito assim, a culpa nas pessoas, porque da mesma forma como a gente é pressionado assim, os professores também foram, sabe? Então eles foram, os professores dele foram, os professores dos professores foram. E isso vem de lá de trás, desde uma época de um pessoal que gostaria e queria rebater a igreja. Era uma época de igreja católica, ali de indulgência, então o pessoal queria rebater a igreja. Uhum. Então a evolução surge como uma resposta para esse tipo de pensamento, né, de pessoas, e é daí que vem essas coisas, né? A gente tem que ter paciência, tem que ter calma, né? Que a pessoa vai entender, vamos com jeitinho, vamos com jeitinho. Amém. Glória a Deus, querido. Olha, para você ver quanta coisa que a gente pode discorrer. Aqui é um tema muito profundo, querido. Eu creio, né, irmão? A gente não consegue, às vezes, aprofundar, querido, como precisava aprofundar aqui. Mas é hoje um bate-papo mesmo, para você entender um pouco mais, né? Você talvez deva ter visto, ouvido esse tema, né? Design inteligente. Ou você não ouvindo, você está aprendendo um pouquinho agora. A gente não tem tempo, às vezes, para discorrer e aprofundar, né, irmão? Exatamente, como deveria, exatamente. né? Porque até é um assunto exaustivo, né? O tema, né? Alguns seminários, passou inclusive desse Marcus Eberlin. Quem quer procurar alguma coisa na internet sobre design inteligente, procura Marcus Eberlin, sem H. Esse aí é meio que o rosto propaganda do design inteligente no Brasil. Os debates são de 4 horas para cima. É bem exaustivo, né? É exaustivo, é muito exaustivo. Né? Então você começa a assistir essas coisas, é muita coisa que é passada, né? O que a gente está tentando fazer aqui é trazer um pouquinho do pouquinho, né? Para que todo mundo possa entender. Que benção, irmão. Glória a Deus. Estamos aprendendo aqui, né, irmão? Estamos aprendendo. Eu queria fazer um adendo aqui, irmão Denis. Uma vez eu fui já muito confrontado por um professor amigo meu, colega de trabalho, mas ele estudava biologia. Uhum. E o cara, no começo da conversão, rapaz, ele me confrontou ali na minha fé, porque ele era ateu. Confrontou ali de todas as maneiras. E daquele dia em diante, eu falei para Deus, se o que eu acredito é verdade, eu vou me aprofundar nessa verdade. E não vai ter argumento que possa derrubá-la, porque senão não é uma verdade absoluta, né? E nós cremos numa verdade absoluta.
Então, a partir daquele dia eu comecei a estudar profundamente, irmão. Mergulhei. E eu achei uma explicação, irmão. Eu acho que foi a que mais, assim, me levou... Você extasiado. Com a conclusão. Foi quando eu vi sobre a formação das moléculas, né? Foi um biólogo americano, eu não lembro o nome dele agora, mas ele mostrou sobre as moléculas. As moléculas, uma parte dela, ela tem a formação dela ali, né? Eu não vou saber falar o nome técnico dela aqui, mas elas têm a formação dela, né? E a formação dela, uma depende da outra simultaneamente. Ou seja, era impossível que uma pecinha ali da molécula pudesse fazer a sua função isoladamente. A partir daí, nesse dia, eu falei, puxa, quebrou a evolução. Assim, quebrou a evolução no meio. Por quê? A evolução vai sugerir que uma parte nascer, depois vem a outra e vem se formando, igual o irmão aqui detalhou. E ali, nesse estudo que ele falou da molécula, as partes se interagem juntas. Ô, pastor, você está roubando o que eu vou falar. Não, você vai falar isso aí? Exatamente. Nossa, aí, ó, querido, eu não vi isso aqui, mas é que eu vi uma matéria há muito tempo, irmão. Bem no começo da conversão, isso me chamou muita atenção. Mas exatamente, esse aí que você falou é um dos pontos do design inteligente, chama complexidade redutível. Tá aí. Você bateu exatamente no ponto. Exatamente esse o ponto. Mas o pessoal entender isso aí, a gente tem que caminhar um pouquinho mais aqui, senão... Não, então vai lá, irmão, depois... Um pouquinho confuso. Não, mas é tranquilo. isso aí, tá certinho. Eu queria trazer um pouquinho de como surgiu esse cenário da evolução, certo? Qual foi o meio ali onde essa evolução surgiu? A evolução surgiu com Darwin, há 150 anos atrás. E o que ele fez? Ele viajou para uma ilha chamada Ilha Galápagos, né? E lá nessa ilha ele começou a observar os tentilhões, né? Os famosos tentilhões de Darwin. Aí ele reparou, tentilhões é um passarinho, né? Para quem não sabe. Aí ele reparou que ali um passarinho ele tinha um bico meio diferente, que ajudava ele a comer uma semente, o outro que ajudava ele a pegar um inseto. Aí ele foi observando essas coisas ali, foi bolando, falou, nossa, né, se eu tiver uma sequência de passarinhos, que o bico dele saiu de um, mudando, e chegou no outro, isso aqui é uma evolução. E com isso ele publicou o livro dele, A Evolução das Espécies. Meu Deus. Entendeu? Deixa eu ver, como que eu coloco isso primeiro? É que nessa época, Darwin ele não tinha uma noção do universo microscópico. Eu falei que a estatística é um problema na evolução, mas o universo microscópico é a razão dessa estatística. Quando a gente olha para esse universo microscópico, aí o caldo engrossa, aí o negócio fica feio. Acontece o seguinte, um exemplo aqui para vocês entenderem. O que você acha, pastor? O que você pensaria se a gente pegasse esse notebook meu aqui e a gente mandasse 1000 anos atrás, lá para a Idade Média? A gente mandasse esse computador lá para a Idade Média. O que será que ia acontecer lá? O pessoal ia mexer? O que você pensa? Acho que ia causar uma confusão, né? Vai causar uma confusão. Vai ficar todo mundo confuso, sem entender nada. Não entender nada disso daqui. Mas beleza, então o pessoal ficou confuso, tá? Mas eles começam a perceber que se eu mexer aqui, né, no meu mousepad aqui, mexe na tela, né, ele começa a clicar, começa a mexer, se eu aperto a tecla do teclado, aparece ali também. Aí beleza, ele apertou um negócio lá, abriu o Paint, certo? Mas todo mundo conhece o que é o Paint, né? Beleza. Aí ele abriu um Paint, o pessoal fala, nossa, descobriu como funciona. Aí beleza, mexe no Paint ali, rabisca, faz as coisas, o pessoal está dominando. Mas aí alguém vem aqui e decide abrir esse computador. Fala assim, vamos olhar ele por dentro. Vamos ver o que acontece. Quando ele abre o computador, a pessoa vê que existe um mundo, um universo inteiro ali dentro. Você tem ali a placa-mãe, você tem a placa de vídeo, você tem ali a memória RAM, você tem o disco rígido, você tem um monte de coisa para aquele computador funcionar. Aí aquele pessoal que fala assim, nossa, a gente estava entendendo tudo, olha para isso e fala, nossa, não estamos entendendo mais nada. É verdade. Entendeu? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Esse universo microscópico, ele surgiu com o microscópio, claro. Darwin ele não tinha essa noção de quando ele lançou a teoria da evolução, veio um pouquinho depois dele. Mas quando os cientistas começaram a olhar para os animais, né, para os nossos tecidos, para a nossa pele, né, para os tecidos vegetais, animais, eles começaram a perceber que os animais eram formados de células. Tudo que existe, tudo que tem vida é formado de células, pelo menos uma célula.
Aí eles começaram a olhar um pouquinho mais, mas não era só uma célula. A célula tinha um monte de coisa. Tinha umas coisinhas flutuando lá, umas coisinhas mexendo, que são as organelas. Meus queridos, essas organelas são um verdadeiro maquinário da vida. Meu Deus. São máquinas extremamente complexas e elas estão funcionando o tempo todo dentro do seu corpo para que você consiga viver, você consiga respirar, você consiga pensar, você consiga enxergar, né? Então, até nesse livro que eu comentei, a Caixa Preta de Darwin, ele tem esse nome por quê? Porque a célula é a caixa preta de Darwin. Meu Deus, hein? Porque se ele tivesse a noção da complexidade que tem uma célula antes de soltar o seu livro, talvez o negócio ia ser diferente. Olha aí. Entendeu? E o Darwin, eu já estudei um pouco, já li a história dele, ele era cristão também, né, irmão? Sim, sim. Eu vi lá a história, era filho de pessoas, né, da igreja, Ele foi era cristão. Ele foi cristão, né? aí depois ele... Né, depois que ele foi descobrindo ali, eu já vi algumas histórias de que a intenção dele não era publicar o livro, mas outras pessoas que foram, né, pegaram a ideia dele e fizeram uma publicação ali, né? Essa ideia ela não foi de Darwin exatamente, essa ideia ela já existia um pouco antes dele, certo? Ele pegou esses autores, trouxe para ele, mas quem compilou isso tudo, realmente soltou, foi o Darwin. Quem experimentou mesmo ali foi o Darwin. Foi ele que fez, né? Olha aí, queridos, quanta coisa aí. Então, meus queridos, o Darwin viu esse maquinário, não só Darwin, mas como todo cientista da época, e todo mundo ficou espantado, como o computador ali na Idade Média. Como é que esse negócio funciona? A gente não sabe. Né? A gente mexia, agora não mexe mais, não sabe como é que é. Eles passaram a estudar isso aí. E sabe o que eles viram? Eles viram que a vida é composta por uma série de máquinas de engenharia funcionando o tempo todo. A gente, os animais, né? O cachorrinho que você tem na sua casa, o gatinho que você tem na sua casa, a plantinha que você tem no seu vasinho. Todos esses organismos, eles têm uma estrutura extremamente complexa para funcionar. Por isso que eu parafraseio aqui o ilustre Marcos Eberlin. Vida, pastor, é coisa de profissional. Vida é coisa de engenheiro, é coisa de profissional. Quem mexe assim, eu sou engenheiro, né? Eu tenho formação em engenharia e mexo com instrumentação astronômica. Quem mexe com esse tipo de coisa para fazer um negócio funcionar, principalmente no meio lá dos astrônomos, dá o que fazer. Mas dá o que fazer. Então você reconhece quando o sistema, ele realmente merece ali uma atenção maior, ele merece um olhar especial porque alguém fez aquilo tudo. Meu Deus, hein? O que você acha disso, pastor? É lindo demais, né, irmão? Isso aqui, eu fico aqui maravilhado, querido, porque alimenta mais a nossa fé. Né? Isso dá pra gente, né, irmão? Um ânimo, né? Um ânimo, né? Assim, levanta a gente para crer, confiar ainda mais em Deus, porque né, é lindo demais a criação, o ser humano é algo maravilhoso, querido, é extraordinário. O ser humano não tem como descrever, né? E quanto mais se aprofunda nisso, né, irmão Denis? Quanto mais se aprofunda, né, e entende assim de forma técnica, científica, biológica, física, igual o irmão tem estudado, querido, que você vai vendo aí como que é complexo e é lindo ao mesmo tempo, exatamente, né? Exatamente. É lindo, Tem um versículo da Bíblia que eu gosto muito que ele fala assim, porque a criação faz prova de mim. A criação reflete Deus. A criação reflete Deus, a criação mostra Deus. É exatamente isso que a gente está vendo aqui. Quanto mais a gente olha para a criação, mais a gente vê que é preciso que um Deus que criou a gente. Entendeu? Então vamos para frente. Vamos dando. Agora eu quero trazer uma outra metáfora para vocês, para vocês entenderem o discurso da evolução. Qual que é a sensação que o discurso da evolução traz para a gente? Imagina, pastor, que você tem um vizinho. Você mora na roça, você tem um vizinho, certo? Certo. Você tem a sua casinha, o vizinho tem a casinha dele do lado ali. Só que entre a sua casa e a casa dele tem uma vala. Beleza? Essa vala, ela tem quilômetros de profundidade, certo? E ela se estende lateralmente quilômetros e quilômetros, de modo que ela dá o contorno em volta da Terra. Conseguiu visualizar? É como se tivesse um anel em volta da Terra, só que em vez desse anel é um buraco. Né? Que ele dá a volta e ele é muito profundo. Aí tá, o seu vizinho tá lá, você tá lá, seu vizinho tá lá, você tem essa divisória no meio, que é esse buraco. Aí o vizinho pulou pro seu lado, né? Ele aparece um dia lá no seu quintal. Aí você pergunta para ele, mas como você parou aqui? Como você veio para cá? Aí ele fala assim, eu pulei. Aí você pulou? Eu pulei. Se essa vala, ela tiver, por exemplo, 1 metro, não, tudo bem, ele pulou mesmo, não tem problema nenhum, pode acontecer. Então volta ao raciocínio. Agora digamos que essa vala não tem 1 metro mais, ela tem 3 metros.
né? Daqui para lá tem 3 metros. Aí você encontra seu vizinho lá de novo. Fala, como é que você chegou aqui? Fala, eu pulei. Mas, tá, né? Se o seu vizinho ele for meio atlético, ele for mais assim, ele consegue pular. Dá para acreditar. Então tá, mas se agora essa vala tiver 30 metros, né? Vai daqui lá na frente. E você encontra seu vizinho lá. E você fala, como é que você chegou aqui? Ele diz, eu pulei. Vai ficando mais cada vez mais. Como é que você fez isso, né? É a pergunta. É a pergunta. É exatamente essa a questão da evolução. É verdade. A gente tem sistemas que eles são tão complexos, como o senhor estava falando aqui, pastor, que eles são tão complexos, mas tão complexos, que eles precisam surgir inteiros ou não surgem. Que é um salto enorme para a evolução. Certo? É isso que a gente vai ver. Olha Vou chegar lá ainda. Calma, aí, pessoal. querido. Calma aí. Estamos chegando, querido. Estamos chegando. Estamos aquecendo a coisa aqui para começar a falar de design de verdade. Tá. Então, para terminar essa introdução, assim, né? Só uma introdução, viu, pastor? Aí, ó, a gente só vai uma introdução aprofundar, ainda, só uma introdução, mas aproveito que eu não vou demorar. Como que a gente detecta design? Como que a gente faz isso? Primeiro, como eu falei aqui, meus queridos, a gente não precisa, né? A gente pode utilizar, mas a gente não precisa da Bíblia para detectar design. Porque no meio científico não tem esse negócio. Não, mas a Bíblia fala que é verdade. Mas o ateu fala, eu não acredito na Bíblia. Certo? Então a gente não utiliza a Bíblia para trabalhar com esses dados científicos, para trabalhar com design. A gente traz toda essa argumentação, toda essa conversa com base na análise dos dados, né? Na análise ali, olhando olho no olho. Outro ponto, eu já comentei, né? Nós não sabemos quem é o agente, que eu gostaria de enfatizar. O design inteligente, ele diz assim, existe um designer, existe uma mente por trás de toda a vida, mas ela não diz quem é esse designer, certo? Se ele é o Deus cristão, pode ser. Se ele é o Deus muçulmano, não sei. Se ele é um extraterrestre que veio aqui na Terra e implantou a vida aqui, pode ser também. O design inteligente ele não discute isso. Essa discussão, pastor, fica a cabo das religiões, da filosofia. A nossa preocupação é, existe um designer, ponto. A partir disso aí, fique à vontade, meu querido, para decidir quem é o seu designer. Mas beleza, vamos lá. A todo momento, a gente detecta design sem perceber, certo? Vamos fazer uma outra analogia aqui, né? Eu gosto bastante de analogia, pastor. Amém. O senhor já foi acampar? Rapaz, uma vez só, eu sou ruim para acampamento. Eu também nunca fui, mas um dia eu quero ir. Né? Tá, mas digamos que você foi acampar. Você tá lá no meio do mato, quilômetros e quilômetros longe da cidade, certo? Sem contato nenhum, você tá sozinho. Não tem mais ninguém com você. Você tá lá sozinho, na sua barraca, certo? Aí você tá andando no mato, chegando na sua trilha, você vê um celular caído no chão. Tá? Você viu um celular, tá um celular parecendo um celular no chão. Você vai olhar para esse celular e falar assim, nossa, esse celular, ele é resultado de processos não guiados, né? Chuva, vento, intempéries, mutação. Ou você vai falar assim, provavelmente alguém deixou cair esse celular. O que você escolheria, professor? Alguém deixou cair. Óbvio, né? É claro. óbvio. Então, meus parabéns. Você acabou de detectar design. Aí, ó. Você acabou de perceber um design. Legal, beleza. Mas... Não, complementando, né? Você percebeu que aquele sistema ele é complexo demais para estar naquele meio ali à toa. Provavelmente ele foi desenhado por uma mente inteligente, no caso foi um engenheiro, certo? Que ele pensou, ele projetou o celular, né? Ele fez a tela, fez os aplicativos, fez tudo. E um ser, talvez não tão inteligente assim, pegou e deixou o celular cair e esqueceu na mata, certo? Mas você detectou design. É exatamente isso. Então tá, eu quero abrir um pouquinho esse exemplo agora. Agora, digamos que a gente tem um arqueólogo, esse arqueólogo está lá em Israel, certo? Ele está lá pesquisando os arredores de Israel, Jerusalém, ele está lá escavando, fazendo o trabalho dele, e por acaso, nessas escavações, esse arqueólogo ele encontra uma pedrinha no formato de uma lança. Aí ele fala, putz, será que isso aqui é real? Será que alguém fez isso aqui? Ou será que isso surgiu aleatório? Não dá para saber, certo? Por mais que uma pedra em formato de uma ponta de uma lança é um negócio que a gente não encontra todo dia,
pode acontecer. Justamente. Beleza? Justamente. Então vamos lá. Aí esse arqueólogo ele continua cavando, aí no mesmo sítio, pertinho de onde ele encontrou a pedra, ele encontra um jarro. Opa, aí o negócio mudou de situação. Ele encontrou um jarro todo ali trabalhado, né, em desenho, em relevo, um jarro. Escavou mais, encontrou um martelo, encontrou um machado, encontrou uma espada. Esse arqueólogo ele vai falar que isso é fruto de processos naturais aleatórios, ou ele vai falar no artigo dele lá, eu encontrei uma civilização. Com certeza. Eu encontrei uma civilização, com certeza. Então tá vendo? Arqueólogos são profissionais em detectar design. Meu Deus, hein? Profundo, né? Profundo. É pro povo entender mesmo, ficar gravado ali e todo mundo vai entender o que eu vou falar pra frente, porque vai ficar difícil, hein? Vai ficar difícil, mas a gente vai devagarzinho. Glória Entendeu, a Deus. pastor? O que você acha disso? Eu acho que é interessante demais, né? As evidências levam a gente a enxergar o design, né? Elas tudo encaminha para a gente enxergar isso, não tem como. Exatamente. Essa coisa aleatória, probabilidade, sabe? Não leva a gente. É igual a gente tá aqui agora, imaginar, né? Igual eu já vi alguns exemplos, pessoal falando, né? Qual que é a probabilidade agora de entrar um tigre aqui? Pois é. Né? Eu já vi esse Entra exemplo. Não, vai entrar um tigre. Quem que vai pensar nisso, né? Então tudo é planejado, tudo é bem informado, é bem assim, né? Estruturado para a gente acreditar e falar, poxa, existe. Foi né? o que eu falei. Natureza, pastor, é coisa de profissional. Profissional mesmo. Profissional. É uma mente completamente capaz de produzir todo o universo. Meu Deus. Né? Então agora vocês entendem que quanto mais complexidade eu enxergo no sistema, mais fácil é eu detectar design. Entendeu? Certo? Se eu tô meio na dúvida, né, achei só a ponta da lança, tá, tudo bem, a gente tem aí o benefício da dúvida. Mas se a gente consegue achar uma outra, a gente acha uma coisa, a gente acha outra, fala, opa, isso aqui não pode ser aleatório, não. E é isso que cientistas ao redor do mundo estão percebendo, pastor. Cientistas estão despertando e falando, não, a vida é complexa demais para ter surgido por processos não guiados e aleatórios. Precisou de um agente para coordenar tudo isso. Então vamos lá. Deixa eu ver. Tá. Agora eu vou entrar num tema aqui interessante. Você já levantou isso aqui, pastor, ó. Chegamos onde você falou. Chegamos aí. Olha aí, querido. Tem duas coisas que elas são os pilares do design inteligente. Elas são a anteevidência, que eu vou explicar mais pra frente, e complexidade irredutível, que foi o que o senhor falou. Meu Deus, hein? Essas duas coisas aí são essenciais para o design inteligente. O que é a complexidade irredutível? Um sistema complexo e irredutível é um sistema formado por muitas partes, diversas partes, e essas partes precisam funcionar em conjunto para atingir um dado objetivo. E por que é irredutível? É irredutível porque eu não posso tirar em nenhuma dessas partes, senão o sistema deixa de funcionar. Entendeu? Olha aí, ó. Pegou a ideia, ô pastor? Senão eu falo tranquilo. de novo, eu explico de novo aqui. Não, tranquilo. Deu para pegar? Uhum. Então vamos lá. Por exemplo, uma ratoeira. A ratoeira é o exemplo clássico de complexidade irredutível. Uma ratoeira é um sistema complexo e irredutível por quê? Porque eu tenho um conjunto de peças, eu tenho ali a base, eu tenho o martelo, eu tenho a mola, eu tenho o gatilho, eu tenho a haste que segura o martelo, eu tenho um monte de coisa. E cada um desses componentes, eles funcionam em conjunto para a ratoeira funcionar, certo? Que é o quê? Pegar o rato. Uhum. Mas, se um desses sistemas estiver faltando, por exemplo, se estiver faltando a mola, a ratoeira funciona? Não funciona. Se estiver faltando o martelo, que é que vai fazer o gancho ali, né? Pega rato? Não pega rato. Se estiver faltando a base, não funciona, não pega. Então, a ratoeira, para mim, é um sistema complexo e irredutível. Ela é assim ou ela não funciona. Entendeu? Deixa eu ver. Tá, beleza. Mas mesmo que eu tenha um sistema, pastor, digamos assim, eu tenho minha ratoeira montadinha, é garantia que ela vai funcionar? Não é. Sabe por quê? Porque eu preciso trabalhar num limite ali de... como eu posso dizer? Um limite de aceitação, né? Um limite de tolerância que o sistema pode trabalhar. Por exemplo, eu tenho a minha ratoeira, eu tenho todos os componentes lá bonitinho. Mas se a base da minha ratoeira for de papel, vai adiantar alguma coisa? Não vai. Você acha que você vai pegar algum rato na sua casa com uma ratoeira dessa, pastor?
Não vai, né? Não vai. Não tem jeito, né, irmãos? Não vai pegar. Se a mola da sua ratoeira for muito frouxa, né? Ela vai dar só um totozinho no seu rato. Vai acontecer alguma coisa? Não vai. Não vai. Então, além das peças que você precisa trabalhar no limite de tolerância para que o seu sistema funcione. Isso é a complexidade redutível. Não tá. Até agora eu tô muito assim, né? Tô muito genérico, tô falando as coisas assim bem metáfora, né? Eu gostaria de entrar um pouquinho mais no negócio técnico mesmo, ali, no negócio de verdade mesmo. Onde na vida a gente enxerga isso, né? O senhor quer comentar aí, pastor? Vai falando, senão eu vou falando aqui e não... Estão aprendendo aqui, né, irmãos? É uma bênção poder aprender tudo isso daí. Eu já tinha visto sobre a complexidade redutível. É muito interessante, viu, queridos? O sistema da molécula ali. Nossa, quando eu vi isso daí pela primeira vez, eu fiquei maravilhado, viu, irmão? Fiquei maravilhado. Falei, meu Deus, Deus é tremendo, é maravilhoso com tudo que ele fez, né? E existe, né, uma resposta pra gente, né? A gente não fica sem resposta, querido, né? Para as argumentações contra aí a criação. A gente sempre tem, graças a Deus, uma resposta, né? Irmão, nosso tempo tá meio puxado aí, mas o irmão Dens vai fazer né, ainda tem aqui uma conclusão ainda, né, irmão? Tem, sim. Viu, querido? Mas fique em paz que nós vamos aprender mais, viu, irmão Dens? Aqui foi só uma pincelada hoje, querido. Igual, né, a gente tá fazendo só uma pincelada hoje aqui. O irmão Dens tá trazendo uns tópicos aqui. Eu acredito que eu já aprendi. É bem light. Bem light mesmo, mas eu já aprendi, assim, coisas interessantes aqui, muito legal. Eles usam as metáforas aqui que a gente aprende bem, né? Mas como o nosso tempo não permite a gente avançar tanto, irmão Dens, eu queria que você fizesse aí, né? Mostrasse pro pessoal aí mais umas considerações aí dentro do tema aí que você consegue encaixar pra gente poder, né? Tá, eu tenho aqui uns 10 minutinhos? Tem, vai lá. Tá, então acho que eu vou pular essa parte do sangue aqui, porque ela é um pouquinho grandinha. Não, qualquer coisa a gente deixa ela e no próximo a gente traz aí com mais profundidade também esses tópicos aí. Então beleza? Vou falar dela então. Glória a Deus. Então tá, eu vou falar um pouquinho rápido aqui sobre essa parte do nosso sangue, né? Por exemplo, o nosso sangue, meus queridos, ele é ele é um sistema, ele é um sistema complexo e redutível, certo? Ele é um exemplo de sistema complexo e redutível. Por exemplo, pastor, você já cortou o dedo alguma vez? Você já se cortou? Já sim. Aí o que acontece quando você se corta? Sangra, né? Começa a sangrar. Vaza sangue. Por exemplo, se você tem um copo com água e você faz um furo nesse copo, o que vai acontecer com a água? Ela vai começar a vazar até terminar. Agora, o sangue, da mesma forma como a água, ele é um fluido. Se você tiver um corte, se você tiver um machucado, ele vai fluir até acabar, até não ter mais. Isso não pode acontecer, certo? Nós estamos aqui, todo mundo está aqui. Então a gente tem um sistema que chama coagulação sanguínea. E por incrível que pareça, um processo assim tão simples, né, tão banal, tem uma engenharia absurda por trás dele. Mas muito grande mesmo. Só para dar uma palhinha aqui, quer ver? Quando você se corta, tem um componente, uma proteína no seu sangue, chama fibrinogênio. Esse fibrinogênio vai virar fibrina para virar uma rede que vai coagular seu sangue, certo? Só que esse fibrinogênio ele precisa ser ativado por uma outra proteína que chama trombina, beleza? Meu Deus. Essa trombina ativa o fibrinogênio que forma ali a coagulação. Mas essa trombina, ela precisa de um outro componente atrás dela que vai ativar ela, certo? E assim por diante, um ativando o outro. Pastor, se esse sistema ele não surgir inteiro, ele não funciona. É a mesma história da ratoeira. Se ele não surgir com todas essas reações prontas ali, certinho, uma atrás da outra, ele não funciona. Então, como que eu digo assim, como que a evolução explica, né, o surgimento desse tipo de sistema, né, sistema da coagulação, à luz da teoria de Darwin, né, por passos graduais, lentos, sucessivos? Meu Deus, né? É um desafio muito grande. E deixa eu ver aqui para dar uma resumida. Por exemplo, tem algumas argumentações, fala, não, primeiro tem o elemento A, depois tem o elemento B, aí surgiu o C que juntou com D que deu isso. Mas, viu, pastor, essa forma de discurso que é muito usada dentro da evolução, ela é um pouco assim, é meio fantasia, sabe? Porque você fala, surgiu um componente A, surgiu um componente B, apareceu um C, mas surgiu da onde? Né? Surgiu como? De que forma? Qual que foi a mutação que deu origem a esse sistema? Ele já estava lá disponível? Né? Como que ele se agregou a tudo? Qual que é a estatística disso? Isso não tem. Não existe resposta, né? Não existe resposta para isso.
Essa aqui é uma crítica muito grande à evolução. É porque só supõe, né? Só supõe. Só supõe que isso surgiu, mas da onde? Quando? Pois é. Né? O que levou a isso, né? Quais os fatores? Não tem essas respostas, né, irmão? Pois é, pastor, pois é. E não só o sangue, mas tem diversos outros sistemas na natureza que também, como eles, são sistemas complexos e irredutíveis, que é a fotossíntese, que é o flagelo bacteriano, que é um pouquinho mais técnico, né? Que é o nosso sistema imunológico, que é, deixa eu ver, outro exemplo, a nossa produção de energia celular. São todos sistemas tão complexos e a evolução não tem um modelo, sabe, passo a passo, estatístico, matemático, para falar como isso surgiu. Diz apenas, surgiu assim, depois assim, depois assim. Entendeu? Só surgiu. Quando essas coisas começam a ficar assim, meio um pouco vagas e não tão assim bem explicadas, e a ciência é um negócio que exige uma explicação forte, você começa a falar, opa, a evolução não é tão fato assim. Ela não é tão verdade assim. E ao mesmo tempo, vocês percebem agora que tem uma outra teoria chamada design inteligente, mostrando pra gente que realmente esses sistemas podem ser explicados por uma outra luz. Foi um designer que nos criou prontos. Meu Deus, olha que benção, né, irmão? Entendeu, pastor? Glória a Deus. Essa é a nossa discussão. Maravilha. Olha quanto conhecimento, hein, querido? Quanto conhecimento. E igual nós estamos reforçando aqui, é só uma palhinha mesmo, né, irmão? De tantas coisas. Foi só uma palhinha. Só uma assim. palhinha de tantas coisas, né? Olha quanta coisa, querido. A gente tem aí o campo pra gente estudar, para você poder, né, parar de ser envergonhado aí, né? Tendo que passar vergonha aí perto de estudante, principalmente o pessoal da faculdade, né, irmão? Não precisa. Não precisa passar vergonha, não, irmão. Olha aí quanta coisa aí que você pode estudar. Bom, mais alguma coisa aí pra gente concluir aqui? Vou só fechar, pastor. Vou só fechar para não atrapalhar o senhor aqui também, né? Glória a Deus. Então, meus queridos, o que a gente viu hoje? A gente tem bases muito fortes para a gente acreditar no que a gente acredita. Cristo, a gente tem razões, a gente tem pessoas que pensaram ao longo de toda a história da igreja e mostraram que realmente a verdade que a Bíblia traz para a gente, ela é sólida, ela é concreta. Então, a nossa fé é embasada por razões. Existem opiniões diversas? Existem, a evolução está aí para mostrar isso. Mas, um pouquinho que eu passei aqui para vocês agora, se vocês procurarem entender, já tem como você explicar para aquele seu colega que evolução não é uma verdade absoluta. Existe uma outra verdade e ela merece ser discutida. Como a gente comentou, sem pressupostos, sem pressupor que a vida precisa ser por processos não guiados. Eu posso pressupor que a vida veio de um designer. E eu, como opinião pessoal, né, eu queria deixar aqui o meu viés. Nós fomos criados por Ele. A vida foi criada pronta. Por quê, pastor? Por meio dele, por Ele e para Ele. São todas as coisas. Glória Amém, a meu Deus. querido? Amém. Glória a Deus, Deus hein, abençoe. querido? Nossa, glória a Deus. Deus abençoe, irmão Denis. Que bênção. Amém. Olha, obrigado mesmo, viu, querido? Louva a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu desejo, pelo ensino, né? Pelo aprendizado, por conhecer mais de Deus. Amém. E olha para você ver, querido, a gente aqui ganha um presente, né? Eu digo, né, irmão, que a gente, como cristão, a gente ganha um presente, sabe? De ver pessoas assim como irmão, né? Longe de exaltação aqui, querido, não tem nada disso. Mas de ver a dedicação dele para poder aprender mais, né? De tudo isso que a gente viu aqui hoje, que é só um pouco, e poder nos transmitir isso hoje, mastigado, para a gente poder aprender um pouquinho, né, irmão? Sobre a criação, porque nós aprendemos aqui, ele falou do design, né? Mas nós cremos aí na criação, num Deus criador, em tudo isso, né? E eu louvo a Deus pela sua vida, viu, irmão? Amém, Deus senhor. abençoe grandemente o senhor, né? Vai ter outras oportunidades de estar com a gente, e nós vamos discorrer de muitos assuntos profundos ainda aqui, querido. O programa Espaço Gospel é esse daí, querido, para abrir o seu entendimento, para mostrar para você, né, que nós temos razão para explicar a nossa fé. Temos fundamentos, né? Amém. Solidez, né, irmão? E podemos glorificar o nome de Deus com a consciência tranquila. Tranquilo, sem medo, né? Sem medo. Sem medo de errar. Irmão, Deus abençoe mais uma vez. Deus Agradeço abençoe, aqui. pastor. Obrigado, viu, Obrigado por ter pelo cedido aí convite. um tempo pra gente. E continua aí mergulhando mesmo pra gente mandar ver aqui em nome de Jesus. Aí vai outras conversas. Amém. Queridos, muito obrigado pela sua audiência. A gente passou um pouquinho do horário aí, estendemos um pouco, mas eu creio que foi bênção para sua vida, viu, querido? Tem assunto que não dá para a gente correr aqui com 20 minutos, meia hora só. Tem assunto que não dá. Então, obrigado pela sua paciência. Você que nos acompanhou até o final aí, pode ter certeza que o irmão Denis vai voltar mais vezes aqui. Nós vamos falar de muitos assuntos ainda para edificar a sua fé em nome de Jesus. Para você que quer, querido,
patrocinar esse programa, querido. Estamos precisando aí dos patrocinadores, viu? Que Deus, eu oro pela vida daqueles que já estão nos ajudando, que Deus abençoe grandemente. Obrigado pelos nossos patrocinadores que já nos ajudam, que já, né, abençoam a nossa vida. Mas se você tem desejo de abençoar esse programa, querido, me liga aí, né, no telefone 35 98703 9855. Vou repetir para você, o 35 98703 9855 é o meu telefone pessoal. Você pode estar me ligando ou mandando uma mensagem: pastor, eu quero abençoar o programa, eu quero honrar vocês aí, eu quero ajudar vocês de alguma forma. Fique à vontade. Pastor, eu quero só que vocês orem por mim. Amém, querido? Pode mandar mensagem, nós vamos orar por você. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Obrigado, né? Agradeço o irmão mais uma vez pela presença dele. Que o Espírito Santo te conduza aí na verdade do Senhor, que Ele abra o seu entendimento cada vez mais. Obrigado, querido, pela sua audiência. Deus abençoe a sua vida e até a próxima programação, se assim o Senhor nos permitir. Até mais. ATEC, Associação Teológica Casom, Rua Antônio Podes, 73, Jardim Eldorado. WhatsApp 35 98824 6405. Megacar Centro Automotivo, Rua Jorge Braga 274, bairro Avenida. WhatsApp 35 3623 8211. Invente Automação Industrial e Usinagem. Rua Albert Stark, 50, Distrito Industrial. Telefone 35 3623 3702. Medic Vet, Clínica Veterinária. Rua Dona Maria Carneiro, 396, bairro Boa Vista. WhatsApp 35 98708 3722. Ei, que tal uma pizza? A Pizzaria Vitória tem mais de 40 opções, assadas no forno a lenha com os melhores ingredientes. Próximo ao antigo LM do Reborjão. WhatsApp 99865 1854. Drogaria Mais Saúde, Rua Geraldino Campista, 113, bairro Santo Antônio. WhatsApp 35 98894 4690. Mercadinho do Vatinho, Rua Professora Zilpa Veloso Emídio 460, bairro Santa Luzia. WhatsApp 35 98802 8322. As melhores ofertas, os melhores preços e o melhor atendimento também no atacado. Vatinho Lanches, Rua Ana Campos Gonçalves 29, bairro Santa Luzia. Restaurante Tia Helena, Rua Miguel Braga 583, bairro Boa Vista. WhatsApp 35 99829 7692.